Olá! Graças aos movimentos sociais, a saúde da população negra no país passou a ter um olhar diferenciado do SUS e da ciência. As peculiaridades genéticas e as condições socioeconômicas desse grupo, que representa 56% dos brasileiros, foram as principais razões para esse entendimento. Políticas públicas de saúde da população negra. Este é o tema do Sobre Nós desta semana. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi instituída há 16 anos pelo Ministério da Saúde para combater o racismo que atravessa o sistema de saúde e a produção de pesquisas científicas no Brasil. E para falar sobre esse assunto estão aqui Elaine Oliveira Soares, enfermeira, coordenadora do Projeto de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra da Fiocruz e Ministério da Saúde, e Emily Salles Pilar, pesquisadora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, PhD em Patologia Investigativa. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Eliane, eu começo contigo, né? Você coordena um projeto de oficinas estaduais para mobilizar a inclusão da saúde da população negra nos planos municipais. Como é que funciona esse projeto? Estar aqui com vocês. Então, o apoio estratégico em saúde da população negra foi lançado mão, pelo Ministério da Saúde com o objetivo de apoiar os estados e municípios a implementar a Política Nacional de Saúde da População Negra. Nós temos cerca de 10% de municípios que implementam a Política de Saúde da População Negra. E também nós não temos todos os estados do território brasileiro com essa responsabilidade de implementar a política. Este ano, o Plano Nacional de Saúde está sendo discutido para iniciar a implementação em 2026, que vai até 2029. Então, nós realizamos 27 oficinas em 7 estados brasileiros para a implementação, para apoiar os municípios a incluir a política de saúde da população negra no seu plano municipal, porque aí fica um instrumento de gestão que também a sociedade civil pode acompanhar se efetivamente está sendo implementado a política de saúde da população negra. E quem é que participa dessas oficinas? Então, essas oficinas elas são organizadas pela Fiocruz, Ministério da Saúde, junto com os Conselhos Estaduais de Secretarias Municipais de Saúde, COSEMES, e também, especialmente, com as Secretarias Estaduais de Saúde. Em alguns estados, algumas universidades foram parceiras, como aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS. E quem participa? Especialmente os gestores, aqueles que planejam a política, o Plano Municipal de Saúde. Mas não se faz o Sistema Único de Saúde sem controle social. Então, também eram 3 vagas para cada município, 2 para a gestão. Então, a pessoa responsável pela política de saúde da população negra, em muitos casos não tinha, em muitos municípios. Então, vinha a coordenação de atenção primária, de planejamento, e mais o secretário ou secretária municipal de saúde, quando não vinha ele, vinha adjunto ou alguma direção. Certo. E os usuários. E os usuários, mas também tem vaga. presença de movimentos sociais e estudantes, né? Isso. Estudante, alguns, porque em alguns lugares foram dentro das universidades, então eles vieram como parceiro. Mas, em especial, a vaga era para gestão, trabalhador e usuário. Certo. Vamos ouvir, então, o que dizem alguns representantes dos movimentos sociais, da área da saúde e estudantes sobre essas oficinas. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, que sou uma das referências técnicas de saúde da população negra do Estado. Esses encontros que aconteceram nas 7 macro-regiões de saúde do Estado, ou seja, em todo o Estado ocorreram essas oficinas, me mostraram o quanto é possível construir política pública de forma viva, de forma dialógica, em diálogo com a gestão, com os serviços, com os trabalhadores, com os movimentos sociais e com as comunidades negras e quilombolas.
Foram momentos, esses 7 encontros, de muita escuta, de muita troca, de reconhecimento dos diferentes saberes, né, de todas as pessoas que estavam envolvidas, desde a construção das oficinas até a execução das oficinas nos territórios gaúchos. Para mim foi uma oportunidade incrível estar presente nesse evento, porque ali eu pude entender um pouco mais sobre como se dá o processo de elaboração de uma política pública e já pensar um pouco na aplicação prática disso, né? Então, como que isso acontece depois de fato. Então, eu acho que isso foi uma oportunidade muito rica de ver na prática como que as coisas acontecem e estar inserido num ambiente que me ensinou muito, assim, com certeza, independente da área de atuação, né, é uma experiência que eu vou levar comigo, assim, para minha vida profissional e para os meus estudos e aprendizagem como pessoa também. A oficina que foi realizada aqui em São Luís do Maranhão, que foi muito valioso esse encontro, que integrou representantes dos órgãos públicos, do poder público e a sociedade civil, assim como as comunidades tradicionais de terreiro, povos quilombolas. E essa troca, ela construiu um olhar valioso para a integração e para a implementação dessa política. Então, essa troca, esse diálogo foi muito rico e nos mostra o quanto as políticas precisam ser construídas juntamente com a comunidade, né? Vejam só, o pessoal muito satisfeito com o trabalho. Elaine, a gente volta a falar sobre isso depois. Agora eu quero conversar um pouquinho com a Emily, né? Que é uma pesquisadora da saúde da população negra e que atua no Programa de Ações Antirracistas do Hospital de Clínicas. Nos fale um pouco, Emily, como é que é esse teu trabalho junto ao Hospital de Clínicas na área da pesquisa? Então, obrigada, Clarissa, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou pesquisadora na instituição, né? Sou bióloga, então faço meus trabalhos na área experimental de pesquisa e também componho o Programa de Ações Antirracistas do hospital, onde a gente tem uma pauta, né, bem ligada à administração central, trazendo temas, pautando, né, entre outras coisas, a saúde da população negra, já que a gente está numa instituição de saúde, né? Certo. E na prática, como é que se dá esse trabalho de pesquisa, né? É junto com os pacientes ou é um trabalho mais acadêmico dentro do hospital? Nós temos as duas possibilidades. A gente trabalha tanto com participantes, né, que se autodeclaram pessoas negras, né, quanto com dados também de laboratório, dados de bancada experimentais. Certo. Então, Elaine, falando ali, né, nas pessoas que participaram da pesquisa e nesse empenho do projeto em vários estados brasileiros, vamos falar um pouquinho dos indicadores da saúde da população negra. Ainda são preocupantes? Ainda demonstram seus piores indicadores de saúde para as pessoas negras. Se a gente for olhar, e aí, olhando Porto Alegre, né, trago um dado, a população negra de Porto Alegre é aproximadamente 20%, e a população branca, 79%. Em média, assim, não estou falando um número muito real, mas é quase isso. Então, quando vai olhar 60 anos ou mais, a população negra, que era 20% em todas as faixas da vida dela, passa a ser 12%. E a população branca aumenta de 79% para uns 87%. Então, a população negra, ao decorrer desde o nascer, do viver, adolescência, né, adulto, ela passa por múltiplas fases na sua vida que impede, de fato, uma saúde com qualidade. Então, vem morrer antes do tempo. Mulheres negras morrem mais no parto, crianças negras adoecem mais, assim como adultos, por doenças preveníveis e evitáveis. Doenças fáceis que podem ser evitadas numa unidade de saúde. Então, ainda há muito que avançar. Não temos dúvidas que já avançamos em legislação, em alguns instrumentos estruturantes para que a política, de fato, aconteça, mas ainda falta muito, e, especialmente, falar sobre o racismo, falar o quanto que ele impacta e impede que pessoas negras possam viver, de fato, sua plenitude da sua saúde, da sua vida.
Certo. Emily, quais as peculiaridades genéticas, né, e sociais desses grupos que justifiquem, digamos assim, a necessidade desse olhar diferenciado? Porque as pessoas muito questionam, mas por que a saúde da população negra? A saúde é para todo mundo. Pelo teu trabalho de pesquisa, o que a ciência pode justificar? Então, a saúde da população negra, por que ela é relevante, né? Aqui no nosso contexto, porque nós somos a maioria da população, né? Então, a gente sabe que a academia, o espaço científico, ele é um espaço embranquecido, né? Mas a gente não deve naturalizar isso e a gente precisa questionar, né, essa ciência que é feita por pessoas brancas, hétero e homens, especialmente, né, e para esse público. Então, existem, sim, especificidades, existem doenças que são mais prevalentes na população negra, e essas doenças mais prevalentes na população negra, não raramente, elas são negligenciadas. Elas são menos estudadas, a gente sabe que o diagnóstico é mais tardio, então essa é uma das relevâncias, né, o fato da população ser a maioria aqui, né, e de que, sim, existem peculiaridades. Inclusive, tem um dos projetos que a gente talvez possa falar um pouquinho mais depois, mas que ele é sobre medicina de precisão em afrodescendentes. Então, vai ser estudado do ponto de vista genético, né, quais alterações que tornam os indivíduos negros mais suscetíveis a determinadas doenças. Tem algum desafio? Existem metodologias, instrumentos para trabalhar com esse tipo de pesquisa, considerando que a maioria da literatura médica é de descendência europeia? A gente teve recentemente a Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um evento científico aberto à comunidade, onde a gente fez uma oficina, um curso sobre ciência, formação para ciência antirracista. E lá a gente discute que, sim, metodologicamente, tu tem como minimizar essas diferenças, né? Uma das coisas que se pode fazer, por exemplo, a gente se preocupa muito em incluir homens e mulheres na pesquisa, de ter uma igualdade, uma representatividade. Então, uma das coisas que pode se fazer também é incluir, né? E que deve se fazer, na verdade, né? É incluir pessoas negras numa proporção que tu tenha resposta, que tu tenha a tua resposta de pesquisa que não só atenda à população branca, né? Exatamente. Elaine, certamente as oficinas vão continuar, né? Deve ter a primeira etapa agora em 2025, como o projeto vai até 2029, e esse Brasil é imenso, tem muito trabalho pela frente. Mas de tudo que você já fez até agora, como é que foi o retorno, a receptividade, né? Já teve algum acordo firmado? As prefeituras se sensibilizaram? Então, tem até uma fala a coordenadora técnica do CONASEMES, que é do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e que reverbera para os outros estados também, mas ela elogiou muito a atividade e disse que bom que os gestores puderam ter este conhecimento, porque nunca chegou, porque normalmente é ofertado atividades na capital. E aqueles municípios mais afastados acabam não participando e não tendo este conhecimento. Então, muito também falta do conhecimento, né, do investimento e da vontade de conhecer. Então, é isso que nós fizemos, levamos os dados, apresentamos os dados, e essa gestora disse que os dados foram muito impactantes, que muitos secretários, secretária, não conhecia o dado real, porque, normalmente, a análise do dado é feita pela população geral, não é feito por recorte racial para te olhar. Eu sempre perguntava para minhas colegas, quando elas diziam: melhorou o dado de saúde para as mulheres, estão morrendo menos por mortalidade materna, mortalidade infantil, enfim. Eu dizia: morrendo quem? Quem? Né? De fato é? Porque aí, quando tu desagrega e olha de fato, você vê que continua sendo as pessoas negras. Então, os gestores se mostraram muito interessados, muito responsabilizados com a sua população, e a gente acredita que vamos ter muitos planos municipais de saúde. Nós tivemos mais de 500 municípios nas 27 oficinas participando. Então, nós acreditamos que vamos aumentar o número de municípios que vão ter os planos, dentro dos seus planos, a saúde da população negra. Certo. Temos sido procuradas bastante para apoiar essa construção pós-oficinas. Ok. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Estamos de volta e seguimos falando sobre a saúde da população negra. Emily, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre abriu recentemente um edital para pesquisadores negros. Como é que isso aconteceu? Quantos projetos serão selecionados e quais as linhas de pesquisa? Claro, obrigada pela pergunta. Nós tivemos um grande edital esse ano, que eu fui a coordenadora, eu fui convidada para coordenar, e ele basicamente se dividiu em 2 etapas, né? Uma das etapas foi um fomento de quase mais de R$500 mil, né? Então é bastante verba, né, destinada à pesquisa, com esse recorte. Então, uma das propostas do edital é selecionar projetos em saúde da população negra, especificamente, porque o hospital financia tradicionalmente todos os tipos de pesquisa, mas esse foi específico para pessoas que querem trabalhar com saúde da população negra. Então, nós recebemos 18 propostas de projeto de pesquisadores do HCPA e da URGS, e após uma seleção por uma comissão, né, que estava avaliando no edital, nós selecionamos 10 projetos. Então, entre eles, tem aquele de medicina de precisão em afrodescendentes. A gente tem, por exemplo, um projeto que vai avaliar a análise da inserção de profissionais negros, o quanto que isso impacta no cuidado das pessoas negras, né? Então, enquanto impacta tu ter um médico negro, uma enfermeira negra atendendo uma pessoa negra, a gente imagina que isso vai qualificar o processo, né? Tem um outro projeto que é sobre a disparidade na mortalidade, segundo o quesito raça-cor, né, de pacientes com câncer de mama no SUS. Esses são alguns dos projetos, né? E o outro edital, ele selecionou 10 funcionários do Hospital de Clínicas negros para uma atividade que a gente chamou de inclusão científica. Eles vão receber bolsas, né, para que sejam iniciados na pesquisa com o intuito de despertar, né, a curiosidade científica, também de difundir mais ainda a pesquisa dentro do hospital, porque o Hospital de Clínicas ele é uma instituição cujos pilares são assistência, ensino e pesquisa, né? Então, a gente gostaria de capilarizar a pesquisa, que mais pessoas, que, de repente, uma pessoa que está lá na ponta, lá na manutenção, no administrativo, tivesse contato, né, com a pesquisa. Então, um dos editais foi para selecionar esses funcionários do hospital, né, para que participem da pesquisa. Nós recebemos 87 candidaturas e também selecionamos 10 pessoas. Ai, que coisa maravilhosa, né? Esse projeto mostra como existem profissionais negros capacitados na área da pesquisa, que é um setor normalmente muito embranquecido, não é? Muito, de verdade. A gente tem cada vez mais promovido uma ciência antirracista, né? Entendendo que as perguntas de pesquisa elas têm que ser feitas para responder questões da população negra e também precisa de pesquisadores negros fazendo perguntas, né? Porque as perguntas vão ser diferentes, né? A gente tem interesses diferentes, em especial aquelas doenças mais prevalentes, como anemia falciforme, né? Doença renal crônica, e algumas outras condições que afetam mais a população negra. O câncer de próstata também, né? Afeta mais os homens negros? O câncer de próstata eu não tenho esse dado. Não tem esses dados. Mas tem algumas doenças que a gente sabe que são mais prevalentes e que carecem de estudos, né? Então, daqui a pouco, a gente tendo pesquisadores negros, eles vão formular esse tipo de pergunta, né? Então, quanto mais diverso for esse cenário, melhor para todo mundo. É ótimo. Na verdade, todo mundo ganha, não é só a população negra que ganha, né? Todo mundo ganha. E, Elaine, você havia falado no primeiro bloco, né, que os gestores receberam muito bem as oficinas, que tinham muito esse desconhecimento, mas houve uma época em que faltava vontade política mesmo, né? E eu não sei se com esse avanço da extrema-direita isso não se torna meio uma ameaça para que esse projeto siga adiante. A falta de responsabilidade e o desinteresse ainda existe e persiste, porque o racismo ele é atual, ele é atualizado a todo momento, é um mecanismo que mais deu certo no mundo, né? Mais de séculos ele existe, ainda vai existir, infelizmente, por um longo tempo. Então, a discussão... A gente teve retrocessos, né, no cenário brasileiro, em vários locais, mas também a presença especial das mulheres negras, né, que já vão se encontrar dia 25 de novembro na Marcha de Mulheres Negras pelo bem viver das mulheres negras e de toda a população negra, faz com que que a gente possa fazer uma resistência para que o retrocesso não seja tão grande e a gente possa avançar. Sem dúvida, as discussões
que hoje estão pautadas neste cenário, ele dialoga com este retrocesso de que o racismo não existe, que há uma democracia racial. Mas não há como dizer que o racismo não existe. Os dados, e são dados oficiais do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, de todos os dados que são gerados pelo IBGE, enfim, demonstram que a população negra, sim, é vítima do racismo. E hoje, nas mídias, né, sociais, todo dia se apresenta alguém sofrendo racismo, seja numa unidade de saúde, num hospital ou no supermercado, enfim. Então, não dá para negar que o racismo existe. E há essa pressão em dizer que a gente vive numa democracia racial. Não existimos. Precisamos, sim, que os gestores cumpram com o seu dever de casa, que é olhar para o seu povo e que faça uma política mesmo para a existência de todos e todas nessa nação. Porque a gente tem enfrentado uma necropolítica, né, como diz Mabembe, né, que o Estado tem produzido formas de matar a sua população em vez de fazer que ela viva, né? Mas eu acho que a gente está num avanço importante agora, neste momento, de poder ter outros investimentos, assim como o apoio estratégico, que nunca teve, que é pela primeira vez, faz um ano. Certo. É muito recente, faz um ano que iniciou o apoio estratégico e já tem resultado super importante. Ampliou-se para mais 8 estados que não tinham um locus da política. Hoje tem uma coordenação de política de saúde da população negra. E muitos outros municípios também. Então, isto é importante, que a gente está espraiando para todo o território brasileiro. Para todos os territórios. Perfeito, é assim que a gente tem que caminhar. Emily, vamos falar um pouquinho assim, de algumas pesquisas, né? Obviamente, que tu saiba, ou até de alguns colegas, que venham revelando, né, coisas, dados relevantes para a população negra. O que tu destacaria assim, de pesquisas interessantes que possam mudar e fazer a diferença do povo negro? Recentemente, em maio, né, saiu na Science, que é uma das maiores revistas do mundo, né, a Science e a Nature, um trabalho em colaboração com o Hospital de Clínicas. Ele foi liderado pela USP, mas contou com alguns pesquisadores do Hospital de Clínicas. E nesse trabalho, o que acontece, né? Os bancos de dados genéticos que estão disponíveis para os estudos, para as pesquisas, eles são baseados em material genético da população branca, né? Então, esse estudo, né, em colaboração da USP com o Hospital de Clínicas, ele introduziu um número muito grande de indivíduos autodeclarados negros, né? E foi possível ver que existe, de fato, uma grande miscigenação. Foi possível ver qual é a contribuição, né, genomicamente falando, qual a contribuição da ancestralidade africana, latino-americana, que são os nativos, né, os indígenas, e da comunidade europeia. Então, nesse estudo se viu que é bastante miscigenado e que há uma grande contribuição dessa ascendência europeia na nossa população aqui, e da africana também. E menos a população indígena, que, na verdade, foi exterminada, né? Que é lamentável, né? E essa miscigenação, de alguma forma, geneticamente melhorou algumas doenças, algumas situações para ambas, né? Para toda a população, de alguma forma? Nesse momento, a gente ainda não tem esse dado, né? Esse estudo ele não finaliza aqui, ele vai ser ampliado. Esses dados eles são com indivíduos que se autodeclararam, ainda nem envolveu indivíduos quilombolas, por exemplo. Então, a gente não tem esse dado ainda. Certo. E, Elaine, pelas suas andanças aí, né, ou dos teus parceiros de trabalho, qual é a realidade dos municípios brasileiros no que se refere à saúde da população negra? Porque ainda tem uma parcela de estados que não foram visitados, assim, mas se tu tiver que analisar região sul, sudeste, norte, nordeste, como é que estão essas comparações? Bom, Clarice, nós estivemos em todos os 26 mais o Distrito Federal, né? 26 estados mais o Distrito Federal. E tem realidades bastante diversas, né? Bastante diferente. Em alguns estados, especialmente aquele estado que tem um movimento social de mulheres negras, movimento negro mais ativo, mais presente, dentro também do controle social do Conselho Municipal de Saúde,
dá para se notar bastante a diferença da presença, então, do Estado na implementação da política de saúde da população negra. Mas tem alguns estados que são estados também que têm uma discussão hoje, né, atual, contra as políticas dos direitos humanos, as políticas sociais. Eles são estados que caminham mais lentamente ou até alguns não querem caminhar, estão parados naquele mesmo lugar. Mas tem estados que já têm algum tempo avançado na política, então a gente pode ver que a região, por exemplo, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, tem um estado ali que se destaca. E, às vezes, ele puxa o outro, fortalece o outro. E alguns outros estados estão muito aquém do que seria hoje o necessário, o esperado de estar implementando a política. Então, é muito diversa a realidade mesmo do país. E vai ter um olhar diferenciado para esses estados, essas regiões que ainda estão um pouco atrás? Nós priorizamos, principalmente, por exemplo, as oficinas. Agora, nós priorizamos estados que tinham uma boa concentração de população negra, alguns estados também que tinha possibilidade de diálogo. Na verdade, nós queríamos ter feito em mais estados este ano, mas também alguns o diálogo foi um pouco mais lento, enfim, um processo, nós acabamos não fazendo. Então, tem estados que este compromisso foi bastante... abraçou muito junto e fez, né? Nós começamos pela Bahia, que é o estado onde tem a maioria de população negra, fizemos 9 oficinas, e é importante falar isso, Clarissa, porque as oficinas, pela primeira vez, aconteceu isso de forma descentralizada, né? E no estado da Bahia foram 9. Foi um exercício bastante trabalhoso, cansativo, mas foi assim muito feliz, porque nós conversamos com muitos secretários e secretárias no interior do estado. Maravilha. Emily, a gente sabe, né, pelo que a gente já conversou aqui, né, que a produção de pesquisa científica sobre a saúde da população negra ainda tem lacunas a serem preenchidas. Eu já visto que está sendo feito um edital para isso, né? O que tu acha ainda que ainda pode ser descoberto, o que ainda não foi estudado e que poderia fazer diferença para a saúde da população negra, na tua avaliação? Eu penso que, por exemplo, esse fato que a gente tem agora, né, que a gente tem um sequenciamento de genoma de pessoas negras, né? Então, agora a gente vai ter dados, a gente vai ter subsídios para saber, bom, esse indivíduo ele está mais propenso a tal doença, então talvez a gente deva acompanhá-lo mais de perto, né? Deva sugerir que ele venha mais ao hospital. Então, são coisas desse tipo, né? E trazendo um dado assim das universidades públicas federais, por exemplo, a gente é a maioria da população, mas a gente não está representado em muitos espaços, né? A gente sabe que em torno de 16% é o número de professores negros nas universidades federais aqui no Brasil. Então, assim, a gente ainda está muito aquém no quantitativo, e isso faz com que as perguntas de pesquisa também estejam muito aquém da real necessidade da população negra, né? Exatamente. Gente, foi muito bom ter trabalhado com vocês, ter conversado com vocês. Muito obrigada, Emily, pela tua participação, pela tua contribuição no programa. Muito obrigada também, Elaine. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada a você que ficou com a gente e não deixe de nos assistir também nas redes sociais. Até semana que vem, porque afinal tudo é sobre nós.